gente não dá, às vezes parece que não, nós não damos muito valor a isto, mas ainda tem, não é? É uma lei para passar uns dias de férias, mas não temos água. Há lá um remedeiro, uma água. Não há esgotos, os caminhos, é uma desgraça, está tudo abandonado. Mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Ninguém abre a porta porque não vive ninguém no Fontão. As cerca de 20 casas de xisto estão rodeadas de água, silêncio, vegetação e o toque das ave-marias. Os caixotes do lixo estão vazios e 2 visitas ao local serviram apenas para fotografias e recolher sons da paisagem. As vozes que escutamos na reportagem tiveram de ser contactadas primeiro por telefone. Um antigo presidente da Junta de Louriga, António Maurício, ajudou a fazer a ponte para contactos presenciais. A pessoa que lá habitava, a única pessoa que lá estava a habitar, faleceu. Depois havia outra, também estava lá, também veio para a casa de uma filha, em Louriga. E pronto. E depois acabou. Aponte lá, faz favor. Sim, diga-me. 963. E ele tem casa aqui, costuma cá vir com frequência, é isso? Ele vai todos os dias. Alberto Marques, 70 anos, saiu do Fontão há mais de 30. Começou a trabalhar aos 14 na resina, principal meio de sustento na altura. Hoje reside em Louriga, mas diariamente vai dar uma espreitadela à aldeia, mais que não seja para abrir a porta da Associação de Melhoramentos do Fontão. Eu às vezes ainda queria mais, mas não consigo. Vamos fazendo o que podemos, também não posso fazer mais, não é? Para Alberto Marques, Fontão acabou assim, sem gente, porque o Alcatrão demorou muito para chegar e o saneamento continua a ser uma miragem. Está, a bem dizer, quase morte cerebral, mas pronto, que não há ninguém que pegue nisto e também a gente vai, fala com o Presidente da Câmara, que infelizmente ainda não temos água, é por aí, mas é assim um bocado de coisa, não é? Não temos esgotos e quando a gente pede alguma coisa, cantos lá vivem, não vive ninguém. Com o caminho, o Alcatrão só veio em 2005. Se tem vindo, por acaso, uma hipótese aí 10 anos antes, talvez cá ainda houvesse, porque nós, a maior parte do pessoal do Louriga é daqui. Andei 30 anos na junta, nunca pensei, há quase 30 anos, sempre pensei que ainda conseguia cá pôr o saneamento e não consegui. Infelizmente não consegui, cá fazia falta. E o pessoal, em primeiro lugar, ainda era as pessoas virem para cá. Com 2 fornos comunitários e algumas casinhas com vidros partidos que deixam ver maceiras onde se amassava o pão, adegas e outras relíquias do passado, Fontão tem ainda um moinho, várias fontes, uma capela e escola feitas pelo povo. Muita história traduzida por Alberto Marques. O senhor lembra-se de vir aqui à escola? Então não há de lembrar. Foi onde eu andei 4 anos na escola. Foi aqui, não era... Foi quando eu vim para a escola que fizeram estas obras. Para fazer o alpendre, que o resto, o povo, naquele tempo só fez o prédio. Aí era o quarto da professora, já foi restaurado para se fazer uma cozinhita e tal. Pronto. Onde ela dormia e tudo. Era. Fazia o comer e dormia aí. A professora dormia e comia aqui? Era. Eu andei na escola 4 anos, fui sempre com a mesma professora. Era uma professora ali do Rochoso, pé da Guarda. Também andei os 4 anos com ela, sempre. Quando ela abalou, foi quando eu saí da escola também. Não posso fazer nada. Eu gostava que esta escola estivesse a funcionar. Mas, infelizmente, não é possível. Nem em Louriga hoje, quase a escola está fechada. Louriga também um dia vai ser um Fontão grande. Também é que nunca chega a ser abandonado como o Fontão, mas é quase. O antigo morador mantém a casa onde um dia viveu, plantou cerejeiras pelo caminho e é uma espécie de guia turístico sempre que é preciso. Abre as portas, mostra e explica, sempre com um sonho em mente: voltar a ver gente no Fontão. Às vezes cá vinha para cá alguém, não é?
porque a intenção era alguém que viesse para... Só que houvesse uma pessoa, já não... Um casal já não era bom. Já era bom. Quando quase estávamos a viver, isto, canto o terreno que houvesse, era tudo cultivado, tudo. Milho, batatas, centeio, tinha-se vinho, tinha-se azeitona, tinham tudo. O correio, todos os dias daqui um homem a Louriga buscar o correio, uma pessoa. Anos e anos e anos que eu conheci isto. Anos e anos. A minha casa é aquela que lá em cima está, tem uma videira à porta, também está um bocado abandonada, porque também não é só minha. O regresso de habitantes de forma permanente ao Fontão só seria possível se houvesse emprego. A palavra-chave para Álvaro Domingues, geógrafo, investigador da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Para o investigador, não é o alcatrão que atrai gente. Agora, são pouquíssimos os casos em que houve investimento, público ou privado, não interessa, investimento criador de emprego, capaz de fixar as pessoas, porque essa é a questão, é o emprego. O emprego é a grande questão, porque o asfalto e a água e a internet, isso depressa se resolve. E depois, quem frequenta a escola, seja até ao 12º, se primeiro até ao 9º, depois ao 12º, depois os cursos superiores, claro que procura um emprego compatível e tem uma expectativa de rendimento e de nível de salário diferente. E vai procurá-lo onde o houver. É assim, quem não tem perspectivas de vida no interior vai para o exterior, seja ele qual for. Como aconteceu no período da Troika, não é? Lá vão os nossos licenciados todos. Portanto, este ciclo de dificuldade em fixar a população em vastíssimas áreas do país não é uma coisa de hoje. É uma coisa que se tem vindo a aprofundar cada vez mais. Serão centenas de aldeias, lugares como o Fontão, onde já não vive ninguém. Realidades que dificilmente entram nas estatísticas. E o geógrafo Álvaro Domingues explica o porquê. Até porque é muito difícil saber, estatisticamente, o que é de facto, a que é que corresponde à situação de esvaziamento, porque na maior parte dos casos há ainda pessoas que mantêm um vínculo porque possuem terra, porque possuem uma casa e, portanto, podem estar a viver na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, em França, no Canadá, em Lisboa, onde for, mas ocasionalmente deslocam-se. E, portanto, estatisticamente pode existir aí ainda uma população, embora na prática ela não esteja. As festas e os mortos são os últimos a acabar. Porque é o vínculo mais persistente, não é? Nós voltamos aos nossos locais de origem, porque temos lá os familiares enterrados, ou porque existe uma festa. Conheço tantas festas cujos custos são completamente assegurados por pessoas que não estão cá e que nem sequer vêm à festa. Há um processo de esvaziamento, ponto final. E depois, em que estado é que está esse processo de esvaziamento? As mais diversas situações. O país está semeado delas, largas centenas. Lugares onde só vive uma família, lugares onde só estão pessoas no verão. Há muitas situações, não é? Com a estatística não aprendemos muito sobre isto. Sem romantismos, o investigador Álvaro Domingues apela a que se reflita sobre as condições de vida das aldeias que antigamente estavam cheias de gente. E não é drama nenhum. Quando me dizem assim, porque neste município já houve 30 mil pessoas e agora só há 3 mil. E eu diria assim, e eu quero lá saber. Como é que viviam essas 30 mil? Isso é o que me interessa, não é? Não é se estão lá 30 mil ou 3 mil. Interessa-me saber em que condições de conforto é que se vive. Não é? Porque dizer que antigamente era muito povoado, como quem diz, era muito próspero, assim, parece-me que essa relação que não está bem entendida. Não havia horizontes, havia muita dificuldade em arranjar emprego, em ter um percurso escolar, ter um diploma. E aquilo que aconteceu foi a imigração massiva para a Europa, sobretudo para a França. Estima-se que mais de 1 milhão de portugueses tenham imigrado só na década de 60. E então esse fenómeno fecha o ciclo do Portugal tradicional, rural, pobre. E a partir daí dá-se o fenómeno que nas ciências sociais se chama desruralização.
Isso não é fácil. Você encontra experiências diferentes no país em que muitos municípios já têm quase um serviço organizado em relotes para circularem, não é? Em áreas onde já vive muito pouca gente, mas para dar apoio. Isso é muito importante, não é? Para as pessoas não se sentirem que o Estado as abandonou. E a Câmara Municipal de Ceia aposta em diversos serviços de proximidade, por exemplo, na área da saúde. Mas para o autarca Luciano Ribeiro, a luta contra o despovoamento é uma competição sem as mesmas armas dos grandes centros. Quando ouvimos falar sempre de milhões para aeroportos, no Porto, que antes era uma ponte, agora já são mais duas. Em Lisboa, que era uma ponte, agora são mais 2 pontes e mais um túnel, que são mais de 50 casas. Há centenas de milhões para dar resposta ao problema da concentração populacional, que vai levar a mais concentração populacional, ainda que dispersa, naquele território e na margem sul. Para territórios como o interior, como Ceia, Oliveira do Hospital e Gouveia, não há os míseros 50 milhões de euros para prolongar um pouco o IC6, não é? Nem é para terminar, para prolongar. E, portanto, nós não competimos com as mesmas armas. Não competimos com as mesmas armas, porque convencer um visitante, alguém que queira vir investir em Ceia, que venha do exterior, que vamos pegar ao aeroporto do Porto, e a pessoa ter a noção que demora tanto para vir do aeroporto do Porto da Maia até Viseu, para fazer 100 e muitos quilómetros, demora menos do que para fazer os últimos 45 quilómetros entre Viseu e Ceia, não estamos a competir com as mesmas armas. Não é? Portanto, o despovoamento consegue-se combater criando oportunidades, primeiro qualidade de vida, porque muitas das pessoas que acabam por vir e que compensam o saldo migratório vêm atrás da qualidade de vida, do sossego, que todas as terras do interior têm para oferecer, mas também precisamos de competitividade económica, não é? E que isso aí que temos de ter a capacidade de atrair empresas que possam criar emprego, em primeiro lugar, mas que possam criar também bons empregos e com bons salários, para que este círculo se possa inverter, e aí tem que haver uma ajuda, sem dúvida, do Estado Central. Precisamos ter as mesmas armas dos outros, precisamos ter as mesmas condições de acesso a transportes públicos, ter as mesmas condições de acesso aos centros de decisão. Ainda voltando aqui à questão, o Fontão está desabitado, propriamente com zero população, há sensivelmente 12 anos. É uma aldeia para passar uns dias de férias, mas nada. Não temos lá nada. E há o risco de outras aldeias se tornarem inabitadas, como o Fontão, que é a única anexa da Vila de Louriga, onde encontramos António Pereira, de 68 anos. Nasceu no Fontão e não poupa críticas às autoridades locais pelo estado de abandono. A via principal para Louriga daqui a pouco está tapada, a vegetação vai-se acumulando, não há uma hora que se perca por mês para lá ir cortar. Nada, está tudo abandonado. E quando vamos pedir alguma coisa a alguém das autoridades, o que é que nos respondem? Não mora lá ninguém. Mas nós pagamos todos os impostos que o governo nos exige. E não somos correspondidos pelas autoridades, seja ele qual autoridade for. Junta de Freguesia, Câmara de Ceia, tudo. Não vive lá ninguém. E a senhora vai, não pergunta nada a ninguém, pega no seu carro e vai até lá e depois diga-me se está abandonado ou não. Pelas autoridades locais. Pela população não está abandonada. E as pessoas que são de lá têm muita opinião por aquilo. Até lhe posso mencionar um caso de uma capela que está lá bem feita, mas foi tudo feito com o dinheiro do povo. As autoridades não tiveram a amabilidade de oferecer alguma coisa para as obras. Foi tudo dinheiro do povo. Mas José Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Louriga, tem outra perspectiva e recorda o que tentou fazer há 4 anos no Fontão, sem sucesso. Olha um exemplo. Aqui há uns anos eu levei uma empresa lá de uma imobiliária. Marcámos uma reunião para setembro, que é quando está lá mais gente. Para quê? A minha ideia era de as pessoas começarem a vender, por exemplo, uma casa, uma família que tivesse, por exemplo, 2 casas, vendia uma para compor a outra. O que acontece? Fizemos a reunião e as pessoas disseram, todas elas, que não vendiam nada. Naturalmente que uma terra que está deserta, não há grande incentivo à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de fazer grandes investimentos. Vamos fazer investimentos para quem?
também, né? Agora, a gente na freguesia tem feito alguma coisa, tem feito, naturalmente que não temos assim grande, enfim, para já não temos grande capacidade financeira e por outro lado também não temos grande incentivo porque não há ninguém a viver e o pouco que tem sido lá feito, mas também tive que sair de lá triste porque dá a impressão que eu estava ali a defender a imobiliária, mas quando eu queria é que eles começassem a vender para chamarmos para lá a gente e podíamos dar vida àquela aldeia. O que é que eu encontrei? Encontrei resistência nas pessoas porque não queriam vender nada, nem alugar, nem vender e nem recuperam as casas. Os moradores não estão interessados em vender, o emprego escasseia e os óbitos são mais frequentes do que os nascimentos. Argumentos que não apagam os afetos e a memória de quem continua a organizar o bailarico todos os anos no segundo domingo de agosto. Pelo menos, nesse dia, Fontão volta a ter pessoas. Espero que isto ainda seja habitável, alguma coisa, não muito, porque eu tenho 2 filhos, um está na Inglaterra, outro trabalha em Viseu, mas não, pronto, não. Ainda vai ajudando quando é na festa, ele é que é o barman. O meu rapaz é que eu... Pronto, rapaz, e um gajo vai sendo aí. O dia da festa é... Então este domingo, então... Nem se fala, não, ainda nós fazemos a festa aqui, dá para as despesas, ainda renda quase 10.000 euros. Ainda há pessoas que gostam disso. Mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas?